males que são desde a eternidade. Não te lembro dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra de mim, segundo as tuas misericórdias, por causa da sua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Nós pedimos nessa manhã, Deus, coração manso e humilde, para que essas promessas venham se cumprir na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Para que as tuas promessas, Senhor, venham se cumprir nas nossas vidas. Crie em nós um coração puro, um coração humilde, Deus. Buscamos isso na tua presença, Senhor, para que as tuas promessas venham se cumprir nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor, coração grato. Peço ao Senhor nessa manhã, coração manso, coração humilde. Você que quer do Senhor receber a bênção do Senhor do provérbio, é necessário um coração humilde, um coração manso.
Espírito Senhor. Vamos dar honra a Deus. Abre as tuas águas, Senhor, nos céus, sobre nós nessa manhã. Move, Senhor. Aleluia. Abre os céus, Senhor, sobre nós. Sobre cada um que está aqui nessa manhã. Que necessita, Senhor, de um milagre de Ti. Necessita, Deus, de uma bênção. Jesus está aqui.
Deus,
Deus abençoe a todos os Deus, o mundo todo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Glória a Deus. Aleluias. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutis com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, arranca os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos seus discípulos que expulsassem o espírito. Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino, ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes, diga assim comigo: se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, diga de novo: se podes. Contestou-lhe Jesus: tudo é
possível para aquele que crê. Diga, tudo é. Amém. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Aleluias. Glória a Deus. Vamos finalizar. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o torne novamente. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, obrigado desde já, esse momento da tua palavra, Senhor. O Senhor continue a nos abençoar através da tua palavra, porque nós sabemos que a tua palavra, ela é como uma espada de dois gumes que penetra o nosso íntimo, nosso coração, o nosso entendimento e faz nos discernir, Senhor Deus, entre aquilo que nós precisamos entender. Portanto, nesta manhã, pedimos desde já, Pai, que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Se é necessário um milagre em nosso meio, Pai, opera um milagre para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, em cima de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Você que crê, você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui, claramente, né, Jesus fala e demonstra aos seus, que aqui estão, tanto aos seus discípulos, tanto o debate que havia diante dos fariseus que aqui estavam, tudo porque um homem leva o seu filho aos seus discípulos e eles não o cura e eles não expulsam o demônio do seu filho. Tá? A Bíblia fala que, aqui seguindo o contexto, Jesus tinha acabado de vir com seus discípulos, né, João, Pedro e Tiago, lá da transfiguração, lá no início do capítulo 9, onde eles vêm diante de uma noite de oração. Aqui ele tem um encontro, aleluias, tem um encontro aqui com eles, e assim que ele volta, ele vê um alvoroço, um aglomerado, uma confusão, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Os fariseus, saduceus ali que estavam discutindo diante com os seus discípulos, né, olha, que não cura e que não faz o milagre. Aí Jesus vem, pergunta o que está acontecendo, e ali e acolá. Mas diante de toda aquela confusão e transtorno, o pai do menino, ele diz: Senhor, como se dizendo, o pivô da confusão foi eu quem aqui trouxe. Está acontecendo isso, meu filho, né, explicou para o Senhor Jesus tudo aquilo que acontecia com seu filho perante o que estava acontecendo. Aí Jesus, ele vem e fala aos seus discípulos, né, até para nós hoje, uma palavra até, cuidado que temos que ter, mas Jesus sabia e conhecia quem estava junto com eles. No verso 19, Jesus diz assim, olha, ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei, trazei-o a mim. Jesus ali, ele fala diante dos seus discípulos, olha aqui, se você vê em outros contextos, no Evangelho, no próprio Evangelho de Mateus, Jesus já havia orado aos seus discípulos para que eles fossem, né, evangelizassem, e eles foram e voltaram falando, olha Senhor, em teu nome expulsamos demônios, enfermos, e aconteceu, ele já havia, o Espírito do Senhor já tinha vindo sobre eles, e eles já tinham curado, já tinham expulso demônios de muitos outros, mas justo nesse dia, nesse momento, desse eles não conseguiram. E Jesus faz um alerta, Jesus ali o exorta, falando assim, olha, até quando eu estarei com vós? Até quando estarei com vocês diante dessas situações? Geração. Olha que a palavra de Jesus aqui nesse nosso contexto, a King James fala assim, geração sem fé. Mas Jesus sabia que toda a fé é um dom de Deus e é dada a cada um de nós.
Mas ele fala com essas palavras duras, mas o despertando os discípulos que lá estavam. Porque Jesus sabia, aleluias, de que a situação que quando Jesus vem, Jesus ele chama os seus discípulos e também uma grande multidão o acompanha, e constantemente Jesus manifestava a eles a quem de fato ele era. Qual de fato o propósito que ele tinha vindo à terra. Ele veio para nos salvar. Ele é o Filho de Deus, o Cristo que tinha que vir. E olha que os judeus aqui, eles tinham a promessa, eles tinham a palavra, eles tinham, né, a palavra de Deus ali, a promessa de que o Cristo viria, ia fazer prodígios e maravilhas, e Jesus estava fazendo prodígios e maravilhas. Mas muitos não. Muitos olhavam Jesus, mesmo Jesus fazendo maravilhas, algo sobrenaturais, enfim, multiplicando pães, curando enfermos, falando com uma autoridade de quem de fato ele é, mostrando a eles de fato quem era o próprio Deus, mostrando a eles trazendo, por mais que Jesus, para ser conhecido como rabino, tinha que frequentar uma certa, como fosse uma faculdade na época, estudar com os especialistas na época, era ser chamado rabino, mas muitos, pela autoridade que Jesus tinha, muitos chamavam ele até de rabino e mestre, pelo conhecimento que o Senhor Jesus tinha, mas não porque ele frequentou alguma faculdade, né, do qual o próprio apóstolo Paulo frequentou, né, a época, Gamaliel, enfim, os mestres da época. Mas Jesus tinha isso só pela autoridade que ele tinha, pela como ele ministrava e pelo qual ele ensinava e conquistou aqueles da época. E mesmo ele transmitindo, ele falando e revelando a palavra de Deus, tem uma passagem que ele fala assim, mas não dizia os profetas, assim, os salmos, que o Cristo teria que vir, padecer e morrer. Ele explicando tudo isso, ele falando, anunciando. Mas mesmo assim, muitos na época duvidaram. Jesus chama alguns, né? Geração sem. Mesmo conhecendo, vendo a palavra, mesmo recebendo a promessa, mas mesmo assim, o quê? Não praticavam a fé em cima da palavra que lá estava, diante daquilo que eles acreditavam. Aí esse homem chega diante dele, Senhor, se podes, diga, se podes, pode curar o meu filho? Se podes, pode tirar o transtorno, meu filho, desde pequeno, o que está acontecendo com ele? Um apelo de um pai ali para com Jesus. E Jesus, ele diz, como se dizendo assim, né? Ele fala assim, se podes. Jesus dizendo a ele, se podes. Ele continua, tudo é possível para aquele o pai diz, se podes. Se dizendo a ele, por mais que ele sabia que os prodígios e maravilhas que Jesus já tinha vindo, por isso que ele toma a decisão de levar até Jesus. Mas quando ele chegou lá, Jesus não estava ainda, né? Então ele leva os discípulos, no apelo dele, falou, vocês podem orar pelo meu filho, e ali e tudo mais. E os discípulos oraram, fizeram, mas nada acontecia. Diante da confusão, aí Jesus chega e fala... Ele chega, vai diante de Jesus e fala, mas podes. Senhor, pode. Jesus, isso é algo que assim, às vezes a gente fica imaginando, né?
na mente. Quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando o relato do dia, por mais que aquela minissérie ter escolhido lá, ter chosen, né? Tem algumas trechos assim que o autor traz assim algumas coisas bem interessantes. Mas aqui eu fico imaginando assim, Jesus olhando para ele assim, se podes. Creio que o homem olhava no olho de Jesus e diz que quem olhava ao olho de Jesus jamais se rendia ao seu olhar. E aquele homem todo desesperado, os discípulos já tinham tentado, feito tantas coisas, ele, mas se podes. Jesus olha no olho dele e fala, tudo é possível aquele que crê. Olha a resposta deste homem. Imediatamente o pai do menino asseverou, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Eu creio, o Senhor pode. Eu sei que para Deus nada é impossível, mas me ajuda a minha falta de fé. Mas só por Ele, isso que o Senhor ministrou ao meu coração, por esse homem ter pegado o seu filho, diante de tudo que aconteceu, ter os discípulos e ali encontrar Jesus, pelo menos algo dentro dele já ele tinha uma expectativa que algo diferente ia acontecer. Às vezes a gente vemos nós, né? Quantas vezes nós oramos, colocamos diante do Senhor tantas situações, e eu falo por mim mesmo, orei, de repente, por a gente ser imediatista, a gente às vezes acaba vencendo assim, acho que o Senhor não está me ouvindo, e a gente para de orar. E às vezes a gente para de crer. Crer num Deus que é todo poderoso. Você tem dúvida do poder de Deus? Por que paramos de orar? Já fez essa pergunta? Por que às vezes paramos de orar por aquilo que de repente esperávamos e desejávamos, e ainda desejamos? Por que paramos? A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 18, fala-se a respeito de uma viúva que constantemente ela orava e pedia ao juiz iníquo, o juiz infiel, que fizesse o quê? Justiça. Ela sabia que aquilo que ela estava pedindo era justo. E ela constantemente pedia àquele juiz infiel que fizesse justiça. Aqui é algo tremendo referente àquilo que de fé e oração. Eu quero ler com vocês Lucas 18. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. Jesus trazendo essa parábola para a importância de orar ali e continuar crendo, e para que o Senhor assim faça a justiça. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe, faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ela queria a justiça diante daquilo que ela cria, que ela estava sendo julgada ou sendo disputada com o seu adversário, no tema que ela achava justiça para com ela. Ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como essa viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Ele dizendo assim, olha,
eu preciso fazer a justiça com ela o quanto antes, porque ela me importuna, porque quando ele diz assim, que por fim venha a me aborrecer ainda mais, porque ele sabia que aquilo que a mulher pedia era justo para com ela, mas ele estava fazendo por ser um homem justo, de repente, né, trazer um contexto de hoje, mas se não encher a minha mão, se não dar um faz-me rir, algumas coisinhas, eu não vou favorecer você. Mas ela continuava a pedir a ele que faça a justiça diante daquele caso. Mas aquilo que o Senhor ministra ao meu coração, que ela sabia que era justo a ela pedir aquilo, e que aquele juiz faça. Aí eu venho trazer para o contexto de nós hoje, aquele homem, ele queria apenas que o seu filho fosse curado, sarado, porque aquilo que acontecia com ele não era na sua normalidade. Vinha uma situação sobre ele, um demônio ali, e o menino jovem, saudável, espumava, se jogava ao chão, se cortava, enfim, fazia tantas coisas. Ele queria uma paz, ele queria que ali alguém fizesse algo por ele, curasse o filho dele. E ele pediu simplesmente que, diante daquilo que ele cria, por mais de pouca fé, o sobrenatural do qual ele ouvia falar sobre Jesus e os discípulos acontecesse. Fé. Fé, o que é fé? Hebreus capítulo 11 diz que fé é o firme fundamento daquilo que nós não recebemos ainda, mas cremos que irá acontecer. Isso é fé. Você tem fé? Todos têm fé. Todos têm fé. Uns a mais, um a menos, porque de repente você permitiu que isso fosse crescendo dentro de si. A Bíblia fala que, aleluias, os discípulos ali estavam e não podiam fazer nada, mas Jesus vem e faz. E Jesus diz, né? Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Pergunto, isso é palavra de pastor ou é palavra de Deus? Às vezes a gente ouvimos tanto homem falando assim, mas a Bíblia foi escrita há tanto tempo atrás, mas será que é verdade mesmo que a Bíblia diz? Será assim mesmo? Eu creio que a Bíblia foi aqui escrito, manual de Deus para conosco, e eu creio na veracidade da palavra de Deus. A Bíblia aqui escrita, independente de como ela veio, de como ela forma, mas a Bíblia diz que Deus ele zela porque é seu, pela palavra dele. E se assim Deus permitiu, assim eu creio em toda a palavra de Deus. E aqui Jesus diz, tudo é possível para aquele que crê. Se ele diz, se o autor, Marcos, o autor aqui, ele diz que Jesus disse isso, eu creio para a glória de Deus, que Jesus disse a esse homem, tudo é possível para aquele que crê. Portanto, em tanto tempo que nós estamos hoje, aquilo que mais o inimigo quer, Satanás, é destruir a nossa fé. Porque sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você acreditar que a palavra de Deus é a veracidade, pura verdade, é a palavra de Deus para conosco. Sem fé, aleluias, sem fé jamais entenderemos que tudo é possível para aquele que crê. Nós sabemos sim, diante da nossa caminhada, que às vezes, aquilo que eu acabei de dizer, nós oramos e por um momento a gente não vê o resultado, achamos que é hora de parar, em vez de continuar orando e pedindo que se faça a vontade de Deus. Certa vez pediram a Jesus, como devemos orar? Jesus disse assim, entra no teu quarto, o Pai que está oculto
te ouvirá e diz assim, olha, a oração que a gente conhece, Pai nosso, que está no céu, santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feito a minha vontade. Jesus falou, seja feito a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que todo homem, mulher, aqueles venham crer na palavra de Deus, em nosso Senhor Jesus, para que sejamos salvos. Aleluia, o que vim demais, buscar o reino e a minha justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas o primeiro passo, o primeiro foco é crer na palavra de Deus, permitir que o reino venha sobre nós e assim seguirmos. Ei, nós somos hoje, a partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, hoje o nosso reino é do Senhor. Jesus é o nosso rei. As leis se aplicam assim a nós, por mais que aqui estamos no mundo, mas nós precisamos entender isso, que hoje nós somos cidadãos do céu, embaixadores de Cristo aqui, enquanto nós aqui tivermos. Por mais que vivemos diante de lei, assim temos que orar a lei dos homens, mas a lei de Deus é: creia em Deus, creia em Jesus, nosso Senhor. Hoje, glória a Deus, iremos aqui termos a ceia do Senhor. Aquilo que Jesus, glória a Deus, Ele instituiu para conosco, a importância de cearmos, a gente entra nisso. Mas hoje nós fazemos a ceia porque cremos que Jesus naquela cruz morreu por nossos pecados e nossa enfermidade. O castigo que era vir sobre nós, Ele levou sobre si. Pelas suas pisaduras somos sarados. Mas isso nós precisamos praticar nossa fé. Nós precisamos de fato não só falar palavras ao vento, mas sim palavras ao nosso entendimento. Porque só em Jesus, como diz os discípulos, houve ali Jesus falando uma palavra dura: é necessário que eu vá, é necessário que eu seja entregue. Enfim, o Senhor falou: não, Senhor, mas que palavra dura é essa? A multidão começa a sair, que Jesus começa a falar que é o Filho de Deus, o próprio Deus ali em si manifesta, enfim. Eu falei: mas como que pode Jesus falando, esse homem de 30 e poucos anos, falando que ele viveu, que ele já era? Começou a ficar meio confuso, a multidão começou a sair. Aí ele diz aos discípulos: se quiserem ir, vai também. Mas Pedro, cheio ali do Espírito, fala assim: ei, Senhor, mas para onde iremos, se só em Ti tem a palavra de vida? Para onde? Só em Deus, só em Jesus, Ele nos dá a palavra de vida eterna. E ponto, a palavra eterna, não é palavra momentânea, não é palavra para o oba-oba de hoje, mas sim são palavras eternas. Ei, fala para o seu irmão, fala para a sua irmã: ei, você foi criado para a eternidade. Diga. Mas você decide se é com Deus ou não. Para com Deus, sim, aceitar o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, o sacrifício perfeito naquela cruz. Aleluias. E a gente, às vezes, buscando aqui nos estudos, a gente vê que a palavra fé em si, no Antigo Testamento, acho que era escrito umas ou duas, três vezes, mais ou menos. Mais que a gente vê lá em Abacuque 2,4, que fala que o justo viverá pela fé. Mas a Bíblia fala muito sobre os nossos irmãos que viveram, sobre confiança em Deus. A Bíblia fala sobre Raabe, uma prostituta que ela creu. Deus manda o povo de Israel ali destruir Jericó. E Deus vinha ali destruindo muitos povos, enfim. E Deus manda os espias para que olhem Jericó. Os muros eram enormes. Era impossível de invadir Jericó. Mas aquela mulher creu ao ponto de que não sei. Se esses muros grandes eu não sei, mas Deus vai fazer alguma coisa e vai destruir Jericó. Porque o que Deus tem feito, Deus vai destruir Jericó. Raabe creu em Deus. Da forma que foi, vocês veem lá como Deus destruiu as muralhas de Jericó. Como você vê,
né, lá em Hebreus capítulo 11, fala dos heróis da fé que lá estão. Como Abraão, Deus dá o filho na promessa dele, ao mesmo tempo manda levar ao monte para tirar a vida do filho. Mas ele acreditava. De qualquer outra forma, Deus iria fazer para que ele saísse daquele monte e seu filho estaria vivo junto com ele. Eu subirei, nós subiremos e... Essa era a fé de Abraão. Ele sabia que Deus, de alguma forma, ia fazer que com o filho dele ia descer de lá. E a gente vê demais, né, que a gente vê lá em Hebreus 11, por mais que não tenha a palavra fé, mas aqueles que confiaram no Senhor. E nós hoje que temos, aleluias, a palavra de Deus, temos o maravilhoso Espírito Santo. Fala assim para o seu irmão, por que duvida? Se podes, é possível aquele que crê. Creia, continue crendo. Mas há um tempo para todas as coisas. Mas continue crendo, continue dando passo. Porque a vinda do Senhor está próxima, ela virá. Porque Ele diz na tua palavra, eu irei, mas voltarei. E a gente vai viver, como diz o pastor Celso, mais uns 100 anos pela frente. Mas por lá, se Jesus Cristo não voltar, vai saber como vai estar a nossa vida física. Mas 100 anos tem um bom tempinho para viver, né? Menos a Joyce vai ver um pouco mais, Joyce. Quem você é jovem aqui do momento? Você vai ver um pouco mais, tá? Nós aqui vai ver 100, você vive um pouco mais. Aí 100 eu digo, tá? Glória a Deus. Então Jesus ali, diante dos discípulos e diante desse homem, esse homem para com Jesus, se podes. Jesus diz, tudo é possível para aquele que crê. O que falar de Maria? O melhor de Marta primeiro, né? Quando seu irmão está ali todo, fala, né? Dentro já, sepulcro lá dentro da caverna, enfim, cheio de faixas, né? Quando a pessoa morre, coloca as faixas e tudo mais. E ela vê Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ela disse que tinha acontecido, mas Jesus estava lá. E Jesus diz a ela, mas se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Crê, irmãos, crê, irmãs. Permita que Deus use a sua vida, o seu testemunho, para a glória de Deus. Eu, quando me converti, eu vi o testemunho de uma pessoa que mexeu muito comigo. É um testemunho simples, mas para mim foi uma edificação tremenda para a minha vida. Porque ele passava por uma dor de cabeça e foi no médico, o médico passou um medicamento para ele. Ele foi lá, comprou o medicamento. Ele comprou o medicamento assim. Quando ele pegou, está na casa dele para tomar, ele falou assim, mas eu creio nesse Deus. Foi lá, orou por ele, orou. Falou assim, eu não quero mais usar esses medicamentos, eu quero que o Senhor me cure. Ele agiu a fé dele ali, né? Por isso que eu falo, tudo vai da ação da sua fé. Então, diante daquilo que, por mais que ministramos, testemunhamos, tudo aquilo, diante daquilo que Deus ministrou no seu coração. Mas ele fala que naquele dia ele achou força para orar daquele jeito. Senhor, eu não quero tomar mais, mas eu oro que o Senhor me cure dessa dor de cabeça, uma dor incessante que ele vinha tendo. Ele orou naquele dia, deixou de lado. Deus curou ele de certo ponto, que ele falou, não, a partir daquele dia ele não usou mais aquele medicamento para a dor de cabeça. Na minha época eu recebi aquilo, né? Falei, Senhor, eu creio nisso.
Aí vinha dor de cabeça, eu orava diante de Deus. Eu pensava que a dor de cabeça, ela momentaneamente ela sairia, mas ela ficava ali doendo. Eu falei assim, Senhor, mas eu não aceito tomar um remédio diante daquilo que eu recebi. Aí eu não tomava e de repente Deus tirava aquela dor de cabeça. Isso foi algo que eu recebi para mim na época e tudo mais. Agora hoje, eu falei assim, pastor, então você não toma mais remédio para dor de cabeça? Não. Eu tive dor de cabeça, uma incessante que eu acabei tomando. Tá? Mas daquele dia que eu recebi aquela palavra, foi muito, para mim, foi muito gratificante, mas só que o Senhor me cobrou algo de mim, porque aquilo queimava dentro do meu coração, a respeito sobre fé. Glória a Deus por isso. Deus foi tão bom que, às vezes eu fazia oração em mim e falei, não sentia muito efeito. Aí algumas pessoas vinham, pastor, ora por mim assim, às vezes eu orava, não, sentia bem, às vezes não dava testemunho, não. Falei, nossa, glória a Deus. E foi até um ponto, né, a minha esposa está aqui presente, né, às vezes ela fala assim, olha, ora por mim. Às vezes eu pedia para ela orar, para Deus tirar a minha dor de cabeça, porque parecia que para mim, assim, era algo, parece que não está servindo esse efeito em mim e tudo mais. Mas resumindo, para a minha época, foi a importância de um crescimento meu na fé. Por mais que o Senhor trouxe para mim uma simples dor de cabeça, uma situação ali, mas o meu Senhor realmente, de fato, ministrou ao meu coração a importância de fé e crer em Deus. Nada contra o medicamento, tá? Se você toma medicamento, fique em paz, é diante da fé que eu quero ministrar ao seu coração. O Senhor ministrou claramente, hoje eu entendo o que é, quando a gente ministra e eu leio na palavra de Deus, fala assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, e é verdade. Porque quando você duvida que Ele pode, significa que você está diminuindo toda a grandeza de quem Deus é. E quem crê que Deus é todo-poderoso? Ele não é meio poderoso, Ele é o todo-poderoso. Ele faz e pronto. É Ele quem faz. Só que Jesus claramente nos instrui, ou melhor, a palavra de Deus nos instrui, lá em Tiago, capítulo 1, o apóstolo Tiago, ele fala tremendamente sobre o que é a importância da fé. Tiago, capítulo 1, verso 5 diz assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Mas imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Eu abro um parênteses aqui, às vezes, sempre que eu vou ao mar, à praia, e eu vejo a onda, eu lembro desse versículo, né? Quando ele quer dizer que às vezes como é a sua fé, ou você permite que ela seja como uma onda, que o vento a leve para onde for, ou que se você fortaleça a sua fé, ela se torna uma rocha eterna. Ela se torna algo convicto dentro de você, que por mais que falam contra você, diante de contra Deus, diante daquilo que você crê, jamais vai te abalar. Porque você crê num Deus que é todo poderoso. Aleluias. Eu quero orar por você nesse momento, a glória de Deus. Eu quero estimular você diante da sua fé, você, aqueles que nos ouvem. Se tem algo diante do Senhor que você queira, peça a Ele agora, esse é o momento. Permita que Deus opere essa maravilha, essa obra para a glória de Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Porque o Senhor é o Deus que para ti nada é impossível, Senhor. Por mais diante dos homens, aquilo que é impossível aos homens, o Senhor, para ti nada é impossível.
O Senhor é o Deus que tudo criou, tudo formou, e para ti nada é impossível. A tua palavra diz: se nós tivermos a fé, como se fosse um grão de mostarda ali, pequena que seja, às vezes até insignificante, é o suficiente para que o Senhor possa operar em nossas vidas. Oramos sim, Senhor, que possamos praticar a nossa fé, aumentar a nossa fé. Creia sim, Senhor. Crê que o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é. E nós colocamos diante do Senhor nossas situações. Aquilo que hoje, como aquela viúva que clamava diante daquela palavra que o Senhor ministrou, para que o juiz faça justiça, e assim foi feito. E nós cremos sim que é justo, Pai, pedir ao Senhor, crendo que nós receberemos, porque assim é a tua palavra. Nós cremos na tua palavra que tudo que pedir ao Pai, em nome de Jesus, crendo, receberemos. E nós pedimos através do nome que é acima de todos os nomes. Jesus, esse nome é maravilhoso, esse nome é poderoso. E nós oramos, Senhor Deus, se é um momento de cura física em nosso meio, em nosso familiar, Pai, libera a cura em nome do Senhor Jesus. Se é uma causa impossível ali, diante de homens, diante de juízes, Pai, o Senhor é poderoso para fazer. Pai, eu oro sim, Pai, que o Senhor venha também orar em nosso meio, em nossa casa, pelo momento ali de cura, libertação, ou de salvação, Pai. O Senhor é Deus. Que o Senhor invada nesse momento nossos corações, nossos lares, e opere, Pai, opere para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, esse lar, esse casamento, que diante dele e dela, parece que não, já é o fim, mas Senhor, se creres, verás a glória do Senhor. O Senhor é quem restaura, Pai. Oh, restaura, Pai, a glória de Deus. O Senhor disse: se clamarmos, se crermos e clamarmos, e pedimos com fé, o Senhor ouvirá a nossa oração. E segundo a tua vontade, realizará, Senhor. Sabemos que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E sabemos que a vontade do Senhor é que todos venham a conhecer ao Senhor, se fortalecer no Senhor. É o que nós pedimos, Pai. Fortalece-nos. Permita que a nossa fé seja aumentada, para que possamos praticar, Pai, e dar testemunho e glorificar o Teu nome, para a glória de Deus. Você que crê, você pode dizer amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. O tempo passou um pouquinho. Eu parti para a ceia. Glória a Deus. Aleluia. Lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Diz assim, verso 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, a noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comedes esse pão e bebedes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Glória a Deus. As irmãs vão me ajudar aqui? Glória a Deus. Eu convido você a ficar de pé. Glória a Deus. Amém. Nós oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse momento.
Aqui estão, Pai, os pães, a patica de pães que representam o teu corpo. O Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus. Como aqui está o suco da videira, que ali representa o teu sangue derramado naquela cruz, o sangue da nova aliança, para a glória do Senhor. Portanto, Pai, nesse momento, desde já, Pai, cremos sim, Pai, que naquela cruz o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que era para vir sobre nós, o Senhor levou sobre si. E declaramos sim que pelas suas pisaduras somos sarados. Somos sarados, Pai. Nós cremos sim, Pai. E por esse momento de comunhão no qual aqui nós estamos, o Senhor diz que quando nós realizamos isso, nós estamos proclamando a morte do Senhor até que o Senhor venha. O Senhor voltará. E quando o Senhor voltará, o Senhor virá encontrar uma igreja que o espera. Então gera em nós cada vez mais fome e sede por Ti, Pai. Pela essa espera de vigiarmos a cada dia, de continuarmos proclamando a Tua palavra, Senhor, até que o Senhor venha para a glória de Deus. Amém? Você é livre, né? Fazer uma fila, pegar o pão, o suco. Se trouxe seu dízimo, sua oferta, você é livre a ofertar. Que Deus continue te abençoando, prosperando, guardando a sua vida, a sua casa, seus bens, para a glória de Deus, seu trabalho, para a glória de Deus. Aleluias, glória a Deus. Obrigado, Jesus. És maravilhoso, Deus. Não há outro como Tu, Senhor, digno de honra e glória, digno de toda adoração. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Aleluia. Oh, Pai. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Oh, Pai. Adore a Ele. Adore a Ele, declare a Ele. Esse é o momento onde realizamos isso em memória do Senhor, para a glória dele, porque Ele conquistou. Aleluias, Ele conquistou. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, fortalece-nos. Fortalece-nos, Senhor. Oh, Pai, fortalece-nos. Glórias e glórias ao Teu nome, Senhor. Possamos sim, Pai, pela fé, que tudo aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz, Pai, foi por amor a nós. Foi por amor a nós. Esse amor, Pai, por aqueles que creem no Senhor. A Tua palavra diz que não há condenação para aqueles que o encontrou e que declarou o Senhor como o Senhor de nossas vidas. Nós declaramos essa verdade, Pai, que hoje nós somos livres para Te adorar, somos livres para Te adorar. Tu és adorado, Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor de nossas vidas, ó Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor Deus diz: comei. Opa! Glória a Deus. Senhor, a palavra diz que o Senhor foi moído. Tu derramou o Teu sangue naquela cruz, todo o Teu sangue, por amor a nós, por remissão dos nossos pecados. Teu sangue que nos purifica, Senhor, e que nos santifica.
Antes, outrora, nós vivíamos em trevas, longe do Senhor. Mas hoje, através da Tua palavra, através do Teu maravilhoso Espírito Santo, o Senhor nos revelou de fato quem Tu és. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és o único, Senhor, Cordeiro Santo que tira todo o pecado, Pai. O sacrifício perfeito por amor a nós. E nós Te louvamos, Te agradecemos. E que possamos sim a cada dia aguardarmos a Tua vinda, Senhor. Bebei-vos. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, Pai. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro, Senhor. Não há outro a quem iremos, Senhor. Somente a Ti tem palavra de vida eterna, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 9, diz assim, ó. Resisti-lhe permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo, depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará e concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A Ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. O Senhor manda dizer que quando nós praticamos nossa fé, é como que cada vez mais o alicerce que a gente plantou através da nossa fé em Jesus é cada vez mais fortalecido. Sabemos que o alicerce é a base para tudo em nossa vida. Para tudo em nossa vida. Que Deus continue sendo essa rocha eterna sobre nossas vidas, o lugar seguro para onde nós devemos caminhar. Possamos até às vezes passar por algumas dificuldades e aflições, mas creia que sem fé é impossível agradar a Deus. E se creres, verás. Creia nisso para a glória de Deus. Que Deus abençoe, que Deus dê um dia maravilhoso para vocês, para nós, com o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo estejais convosco. Deus abençoe abundantemente e de paz, em nome de Jesus.